Vamos falar sobre esse ratinho, então, porque o Marcos Rigon escreveu pra gente dizendo, sinceramente, vocês acham que o Bolsonaro e a família têm essa influência toda? Não há nada que os Estados Unidos não façam que não haja amplo embasamento. Achar que o Eduardo tá fazendo isso tudo sozinho chega a ser ridículo. É óbvio que os Estados Unidos têm mais informações. Eu queria juntar isso com uma análise que eu ouvi da Ana Clara Costa, da Piauí, no fim de semana, no Foro de Teresina, que ela diz o seguinte, o Eduardo Bolsonaro não tem acesso direto ao Trump, mas ele tem uma entrada com senadores de direita americanos, então ele vai lá no que é o correspondente aqui à Comissão de Relações Exteriores, conversa com esses senadores e esses senadores fazem o lobby com o Trump. Então ele tem ali algum acesso, mas não diretamente ao Trump, mas é o suficiente já para fazer esse barulho. Agora, PH, você ouviu a live do fim de semana do Eduardo Bolsonaro também? Eu vi uns pedaços hoje. Enquanto eu vinha para cá, eu estava vendo uns pedaços, né? Uma estética meio Olavo de Carvalho. Ele começou a entrar nessa... Ele encontrou esse lugar de um exilado político que vai dizendo quais são os rumos do Brasil de fora. Né? E ele é muito... Quer dizer, eu acho que ele, no certo sentido, é réu confesso, né? No crime de lesa pátria que ele comete. Ameaçando a agência da Polícia Federal, STF. Ele ameaça instituições, ele ameaça a Polícia Federal, que, convenhamos, não é algo muito inteligente. E eu acho que a respeito disso... Tem um ponto muito interessante, o Christian disse, né? Quer dizer, os Estados Unidos estão criando uma situação que é a mesma, parece, da família Bolsonaro, que é as decisões afetam, o Pedro também falou, as decisões afetam a popularidade interna, né, desses líderes. Quer dizer, a popularidade do Trump está caindo, a avaliação quanto à política do Trump com relação à imigração está caindo, né, a avaliação negativa está aumentando, a avaliação da política econômica está piorando, e o caso da família Bolsonaro me parece semelhante. Qual é o grande temor que eu tenho com relação a isso? É o que a gente vê no caso do Netanyahu em Israel. Políticos extremistas acossados são capazes de qualquer coisa. Eu concordo com você. O Eduardo Bolsonaro, ele é a imagem evidente de que a família, o clã Bolsonaro foi pro tudo ou nada. Então, eu ia te perguntar isso, se você acha que tem uma estratégia nesse discurso ou é só desespero mesmo? Eu acho que pode ter uma estratégia no desespero, mas eu acho que o que conduz é o desespero. Né? Porque agora chegou um ponto que não dá para voltar mais atrás. Não dá mais para voltar atrás. Quer dizer, as consequências disso virão. E é isso, né? Se eles conseguirem tirar consequências positivas dessa situação, será um fenômeno inédito da história da humanidade, né? Vamos lá. Deixa eu pegar vários pedaços aqui das coisas que o PH e o Christian falaram. Primeiro, sobre essa posição dos Estados Unidos, que essa percepção que existe, de fato, de uma parte da classe média baixa americana, de que os Estados Unidos saíram perdendo. Umas 3 semanas atrás, eu gravei uma conversa com o Marcos Lisboa, outro grande economista brasileiro, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda no primeiro governo Lula, quando o Palocci era o ministro. E era uma conversa sobre Israel e Palestina, não tinha absolutamente nada a ver com os Estados Unidos, mas em determinado momento a gente estava falando sobre presidentes americanos e é engraçado que a gente chegou imediatamente ao mesmo acordo, que é o maior presidente americano no pós-guerra foi Bill Clinton. E por que o maior presidente no pós-guerra americano foi o Bill Clinton? Ele, em 2 mandatos, ele reestruturou toda a maneira como o mundo se organizava política e economicamente. E aquele processo de reestruturação que o Christian está chamando de consenso de Washington fez com que, no arco entre 1990 e 2024, a economia americana quintuplicasse. O Clinton montou um sistema que fez com que a economia americana quintuplicasse. E como que ele conseguiu fazer com que a economia americana... Isso não é nominal não, tá? Isso é corrigido por inflação. Como é que ele fez com que o PIB dos Estados Unidos multiplicasse por 5? Ele fez com que todo o resto do mundo enriquecesse. O enriquecimento do resto do mundo aumentou de tal forma o mercado para os Estados Unidos e o fluxo de dinheiro que fez com que ele se alavancasse. Quer dizer, a lógica era essa. E desde o início, essa lógica liberal. Basicamente, ele mostrou... Eu sei que um pedaço imenso da esquerda tem um problema com o consenso de Washington, mas o consenso de Washington tirou gente pra cacete da miséria.
elevou, neoliberal isso, neoliberal aquilo. O mundo enriqueceu muito, todo. E por toda parte. É claro que tem problemas, é claro que tem concentração de renda, é claro que tem isso, mas não vamos esquecer que um percentual muito menor da população hoje passa fome. E eu não estou falando de números absolutos, porque a população mundial aumentou muito desde 1990. O percentual de pessoas que passam fome hoje é muito menor. Já recupera aqui qual o número de pessoas que passavam fome. O percentual de pessoas que passavam fome em 90 e hoje. Então, os Estados Unidos não perderam. Os Estados Unidos são o segundo país que mais cresceu, porque, de fato, a China cresceu uma enormidade. Não chegou ao tamanho da economia americana, mas virou uma nação de primeiro mundo, evidentemente. Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, em essência, o que ele fez nessas últimas 2 semanas foi se tornar inelegível. Ele vai perder o mandato dele como deputado federal. Se ele vier para o Brasil, ele possivelmente vai ser preso. Ele não pode ser candidato ao Senado, ele não pode ser candidato à presidência da República, ele não pode ser candidato à reeleição mais. Acabou. Ele destruiu. A carreira política do pai já estava implodida. Agora ele implodiu a própria carreira. Não tem mais. Imagina. Esse cara está maluco, ameaçando a Polícia Federal. Agora, tem essa bizarrice, e aí eu jogo para você pegar aí para você, Christian, que é um troço que eu tenho uma certa dificuldade de entender como é que funciona internamente na coerência interna do discurso, tá certo? Por quê? Porque a lógica de um político de extrema-direita costuma ser o nacionalismo, né, o patriotismo e a coisa da lei e da ordem. Agora, a gente tem esse cara que é um deputado federal que gostaria de ser candidato a vencer Lula e ir para o Planalto, ou que pelo menos gostaria de chegar ao Senado para aumentar o número de senadores e fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E qual o discurso que Eduardo Bolsonaro está fazendo? A nossa thumb aqui qual é a nossa thumb aqui? A terra arrasada. O discurso dele na CNN Brasil na sexta-feira era: se o Brasil virar terra arrasada, pelo menos eu estou vingado. O demagogo de extrema-direita, o discurso dele normalmente, não que seja verdade, mas o discurso dele normalmente é: eu dou minha vida pela pátria. Pela minha pátria eu faço tudo. Minha pátria está acima de tudo. Inclusive, o discurso desses demagogos até o mês passado era esse. E agora o que esse cara está dizendo é que... Não, antes eu do que o Brasil. Dane-se se o Brasil virar terra arrasada, porque eu estarei vingado contra meia dúzia de ministros do Supremo. Aí o discurso dele na live ontem era de ameaça à Polícia Federal. E discurso de lei e ordem, a polícia pode tudo, quando a polícia comete abusos, pelo menos porque a lei, na verdade, atravanca a polícia, isso e aquilo. Quer dizer, eles estão perdendo a capacidade de dar coerência interna ao discurso deles. Em algum momento, esse troço vai mexer na base. E quando eu estou falando na base, eu não estou falando no público antipetista. O público antipetista é bem vasto. Mas o público bolsonarista, na Quest, dá 12% do eleitorado brasileiro. Eu estava conversando com o pessoal do Instituto Ideia. Na pesquisa deles, a base bolsonarista puro sangue é 10% do eleitorado. A gente não está falando de muita gente. Eu não estou dizendo que seja pouca gente. Porque Lula tem 20% do eleitorado, 18% do eleitorado, que é puro sangue Lula. Bolsonaro tem 10% a 12% do eleitorado, que é puro sangue Bolsonaro, e não tem nenhum outro político que tenha qualquer coisa perto disso, daquela coisa do aquele eleitor que é fiel. Então, 10% do eleitorado não é pouco e a gente vê o impacto que isso tem. Mas é 10% do eleitorado. Eu acho que a gente, para entender o que está acontecendo, a gente tem que sair da lógica da racionalidade política e ir para uma outra lógica, que é a lógica do tudo ou nada de uma quadrilha coçada. Né? De pessoas que sabem que pela lei não dá mais para eles. Então eles têm que encontrar qualquer outro subterfúgio de ameaça, de chantagem, para tentar escapar do destino que é ir para a cadeia. Ou ver o seu projeto político naufragado definitivamente.
Eu acho que pela lógica da racionalidade política, não tem mais. Eles já foram para o tudo ou nada, para o desespero. Agora, com relação às eleições, eu acho que esse é o grande ponto, né, Pedro? Porque eu até acho, né, que esse número é maior do que 12%, porque há um percentual do eleitorado que pode não se assumir bolsonarista, mas eleição é um número restrito de possibilidades, né? E aí você vai para a possibilidade que mais se aproxima. Se você for alguém que tende mais a um extremismo de direita, a sua preferência vai para um candidato mais próximo a esse campo e, portanto, alguém para um campo no qual a família Bolsonaro tem uma capacidade de influência muito grande. Mas deixa eu te falar uma coisa. A pergunta que eles costumam fazer é: eu sou de direita e meu líder é Bolsonaro, ou eu sou direita, mas não reconheço o Bolsonaro como líder? Essa turma que dá uns 25% do eleitorado, isso na Quest, mais ou menos 23%, é próximo de um quarto do eleitorado. É a turma que é de direita, sim, mas não reconhece o Bolsonaro, sim, como líder. Essa turma vai votar no candidato da direita no segundo turno, mas essa turma diz que não preferia que o Bolsonaro não tivesse no jogo. Mas esse é o ponto, né? A gente vem, que era o ponto que eu queria chegar, a gente vem conversando aqui há muito tempo sobre quais são as cartas que a família Bolsonaro vai ter na mesa para a próxima eleição, considerando que o Bolsonaro não pode ser candidato, né? Quais são as cartas que eles vão colocar na mesa para poder pedir que o candidato que eles apoiem na direita os contemple, né? A anistia, o indulto ao Bolsonaro, enfim, qual seria? A gente foi discutindo isso ao longo de vários programas dos quais eu participei. Hoje, essas cartas estão sendo praticamente retiradas, né? Quer dizer, vai se abrir uma guerra civil na direita, porque com o comprometimento desse capital político da família Bolsonaro, fica muito mais em aberto o jogo, porque agora não se trata mais de você negociar o apoio dos Bolsonaro, se trata de você colocar uma alternativa que o eleitorado do Bolsonaro, sendo minoria, o eleitorado que persistir com o Bolsonaro sendo minoria, vai ter que apoiar no eventual segundo turno para não ver um candidato de centro-esquerda eleito. Quer dizer, a coisa pode estar mudando de figura, né? Se por um lado você teria uma necessidade incontornável desse eleitorado bolsonarista e, portanto, o candidato de direita não bolsonarista teria que negociar com os bolsonaristas, hoje a coisa está virando, né? Quer dizer, por isso é que alguns políticos de direita já têm começado a se movimentar para se afastar radicalmente do bolsonarismo, né? Deixa eu ler 2 comentários antes de passar para o Christian, porque aí eu já jogo também essas respostas para o Christian. Um do Rafael Pettinati. Bolsonaro tem uns 30% no mínimo, por isso o Tarcísio não abandona ele logo. E 2, Isaac Dói. Adorei Isaac Dói. Eu não sei se é de fato o seu nome, mas... Pedro não entendeu ainda que pelo menos 30% do eleitorado é de direita e não quer um candidato de direita de centrão. Gente, não sou eu... Vamos lá. Pesquisa de opinião. Isso é ciência, tá? Isso é ciência estatística, tem toda uma lógica. Às vezes erra, sim, porque... mas você tem todo um histórico de sobe e desce, sempre feito com o mesmo critério e tudo mais. Se a gente abre mão de usar ferramentas científicas como pesquisa de opinião, a gente abre mão de ter qualquer tipo de instrumento para entender para onde vão os rumos da opinião pública. A turma que diz que é bolsonarista mesmo, bolsonarista raiz, veste a camisa do Brasil, grita mito, 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 não passa de 13% da população, e não passa de 13% da população há muito tempo. Agora, o eleitorado de direita, que prefere candidatos do centro em direção à direita e não do centro em direção à esquerda, essa turma não é 30% não, tá? É mais do que 50%. O eleitorado de esquerda no Brasil, de centro para a esquerda, não chega a 30% da sociedade. A única razão de Lula ter sido eleito presidente da República é que do outro lado estava Jair Bolsonaro. Qualquer outro candidato ganhava do Lula. Mas Bolsonaro foi o candidato que chegou ao segundo turno por conta de ter essa base que os outros não têm. Aí isso dá um impulso inicial do qual você não consegue escapar. E Isaac, desculpa quando você se vira e fala que a direita não quer um candidato de direita do centrão. Ninguém é mais centrão do que Jair Bolsonaro. Esse cara foi do centrão desde o início.
Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.